Muito boa tarde a todos. Queria agradecer antes de mais a todos por estarem presentes, por se conectarem connosco via Zoom e via YouTube. Queria também dizer-vos que eu chamo Joana Morgado, portanto, sou médica neurologista no Campus Neurológico Sénior e no Hospital Beatriz Ângelo, e tenho hoje aqui a função de guiar esta conversa ao longo desta próxima hora, acompanhada por excelentes convidados e acompanhada também por vós que estão a assistir e que também vão fazer parte integrante desta conversa. Pedia-vos, caso tenham alguma pergunta para nos fazer, podem fazer perguntas através do chat. No final vamos também dar espaço para conversarem connosco, se quiserem, mesmo via Zoom. E estamos a contar com as vossas perguntas para haver também uma maior interação. Antes de mais, queria agradecer ao Campus Neurológico Sénior por esta iniciativa. Queria também agradecer à Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde do Porto e à Associação de Alzheimer Portugal pela ajuda na divulgação. E um obrigado especial também aos convidados que vão participar então nesta conversa. Esperemos que seja útil para vós todos e que tenham realmente informação para depois poder ser uma ajuda importante nesta doença de Alzheimer e outras demências. Portanto, esta é uma conversa via Zoom, porque de facto estamos nesta fase de pandemia. Hoje é o dia 21 de setembro e, portanto, a conversa é propositada neste dia, porque este é o dia, assinala-se o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer. É um dia importante e um mês importante para consciencialização da doença, mas temos de ter noção de que esta doença é uma doença que acompanha os doentes e as famílias e os cuidadores durante todo o ano, portanto precisam realmente de um apoio constante. Como sabem, a doença de Alzheimer é de facto a causa mais comum de defeito cognitivo que conduz à dependência, mas existem outras causas de demência que às vezes até podem podem induzir uma maior sobrecarga do cuidador, por exemplo, a demência com corpos de leve e a demência frontotemporal. Portanto, vamos tentar, não vamos aqui falar especificamente de um tipo de demência ou de uma causa de demência, mas tentar abordar de uma forma global para ser uma ajuda para todos. O ano de 2020 tem sido um ano peculiar, um ano muito particular pelo vírus, pela pandemia que surgiu, pelas adaptações que tivemos de fazer e as dificuldades que temos encontrado. Houve uma mudança nos cuidados de saúde, há uma preocupação crescente não só para os doentes, para os familiares e cuidadores, mas também para os profissionais de saúde, e é sempre necessária uma criatividade quase diária para conseguirmos lidar com todas as situações que têm surgido e os desafios que nos têm surgido pela frente. Então vamos tentar falar um bocadinho sobre este tema e outros que vocês queiram ouvir falar, com os convidados que vos apresento de seguida. Portanto, a doutora Camila Nóbrega, que é médica neurologista no Campus Neurológico Sénior e no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no qual é coordenadora da Unidade de Diagnóstico e Intervenção do Serviço de Psiquiatria Geriátrica. A doutora Rosário Zinck, que muitos de vós já devem conhecer, que é licenciada em Direito, membro atual da direção da Associação Alzheimer Portugal, foi presidente da Associação de Alzheimer durante cerca de 12 anos e também foi cuidadora de uma familiar com doença de Alzheimer e tem desempenhado um importantíssimo papel na defesa dos direitos da pessoa com capacidade diminuída, incluindo a demência. O enfermeiro Tiago Pama é o nosso enfermeiro coordenador do Campus Neurológico Sénior, portanto coordena não só a equipa que está à frente da residência, mas também a equipa de enfermagem da clínica e em termos de investigação e de ensaios clínicos. E por fim, mas não menos importante, a doutora Filomena Sousa, que é psicóloga clínica no Campus Neurológico Sénior e que é responsável por uma consulta importantíssima, que é a consulta de apoio ao cuidador. Pronto, e por isso pedia que esta conversa fosse uma conversa informal. Eu vou apresentar alguns temas para irmos conversando e que talvez já respondam a algumas das perguntas que quem está a ouvir queira ouvir e informar-se melhor. Então, um dos primeiros temas que eu acho que é importante e que temos de falar é sem dúvida o impacto que esta pandemia teve no acesso aos cuidados de saúde dos doentes com demência nestes últimos meses, portanto seja nos meses de confinamento, seja agora nos meses mais recentes.
e foram meses particularmente difíceis, estes que temos vivido, principalmente os do confinamento obrigatório, onde sabemos que houve adiamento de consultas, conversão de consultas para teleconsulta ou videoconsulta, adiamento de exames complementares e não só, portanto também encerramento de centros de dia, maior confinamento nas residências e lares e por isso pedia primeiro se calhar à doutora Camila para nos falar um bocadinho aqui dos desafios e das dificuldades que sentiu ao longo destes meses no fundo no estudo do doente com demência, no acesso aos exames complementares e de facto qual é a importância de um diagnóstico precoce para estes doentes e para a família também. Olá, olá a todos, muito boa tarde à doutora Joana, aos convidados, aos restantes convidados e a todos os que nos estão a ouvir. Isto realmente são tempos muito, muito difíceis, surgiu um desafio imenso para o serviço de saúde em geral, para o qual nós não estávamos minimamente preparados. Nos primeiros tempos era lidar com o desconhecido, portanto todos tínhamos medo do que aí vinha e a reação imediata e adequada na altura foi encerrar tudo. Todos os cuidados os cuidados de saúde existentes foram alocados à prestação ou à iminente prestação e necessidade de cuidados ao Covid e tudo o resto foi por outro lado. Tudo que não pertencia ao Covid e ao cuidado imediato desses doentes foi cancelado, foi por outro lado. Houve uma resposta de alguns serviços de tentar contornar a acessibilidade pelas consultas telefónicas ou por videochamada. Atenção que na maior parte dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde a videochamada nem era possível porque os nossos aparelhos não estavam preparados para isso, portanto ficamos mesmo limitadas às consultas telefónicas e por telefone mais numas especialidades do que noutras, mas é muito difícil fazer consultas com a qualidade que se quer. Sem falar depois todas as dificuldades burocráticas que não são menos importantes, coisas como contatos completamente desatualizados, não conseguíamos contactar os doentes, telefones fixos só, por exemplo, que é impossível para o envio de receitas, foi uma série de desafios e complicações que claramente dificultaram muito o acesso de todos aos cuidados de saúde, mas em particular dos nossos doentes. A nossa população é muito mais vulnerável, pessoas com demência muito mais vulnerável a todas estas circunstâncias, porque são talvez quem está mais distante das novas tecnologias e não tem a capacidade suficiente de adaptação a esta situação. Muitos estão sozinhos, portanto quem tem familiares mais novos socorria-se desse apoio, mas mesmo assim com limitações, porque esse socorro também estava impedido, portanto todas as pessoas foram aconselhadas a permanecerem em casa e evitar os contactos. A nossa população tem toda, maioritariamente, mais de 65, 70 anos, portanto era exatamente o grupo de risco, era aquele que era totalmente desaconselhado a sair e a ter algum contacto social e portanto tornou quase impossível contactar, acudir e avaliar essas pessoas durante este período. A nível de exames complementares foi tudo completamente suspenso e aos poucos foi-se retomando, mas eu não sei se este tempo perdido pode ser recuperado, não é? Estamos a falar de doenças degenerativas que não param, não é? Não param, portanto o tempo que passou. E qual é que achas que é a importância do diagnóstico precoce? Portanto, realmente houve aqui alguns exames que foram adiados, provavelmente. Em que sentido é que é importante para o doente e para a família o diagnóstico ter essa precoce, resposta? Logo um primeiro aspecto no diagnóstico precoce é o esclarecimento diagnóstico. As pessoas quando começam com alterações cognitivas querem saber o que têm e é uma das coisas fundamentais, é esclarecimento à pessoa e à família sobre o que é que significam aqueles esquecimentos, são tratáveis, não são tratáveis, portanto esse esclarecimento e chegar a um diagnóstico é
de suma importância para todos. Diagnosticar precocemente permite depois uma quantidade de coisas que as pessoas talvez não imaginam à partida. O grande receio é sempre, quanto mais cedo eu começar a tratar, melhor. Isso é verdade em parte. Infelizmente os tratamentos que nós temos atualmente não são tão eficazes. De qualquer maneira, sabemos que se eles começarem nas fases mais precoces da demência, o efeito será menor, será maior, no sentido de minimizar o declínio funcional associado à demência. Também nós temos que estar preparados para diagnosticar precocemente, porque se tivermos num futuro próximo tratamentos mais eficazes, sabemos que eles serão tanto mais eficazes quanto mais cedo os implementarmos. Portanto, para a nossa preparação e para termos doentes identificados e corretamente identificados, isso é muito importante. Depois, relativamente ao planeamento do futuro, é um aspecto importantíssimo no diagnóstico precoce da demência. Diagnosticar precocemente permite dar a liberdade ao doente de escolher o seu futuro, de escolher o que ele quer para o seu futuro, de escolher como quer lidar com a doença, a quem é que vai delegar responsabilidades, por exemplo, e tomar todas as decisões que são importantes para o seu seguimento. Quanto mais tarde o diagnóstico for feito, menor a possibilidade do doente poder participar nessa decisão. E quanto a mim, esse é dos aspectos mais importantes relativamente à precocidade do diagnóstico. É muito importante este planeamento, além de que dá tempo à família para se preparar, dá tempo à família para estudar-se, ficar a par das características da doença, de como é que vai lidar e de ativar tudo o que é necessário e toda a envolvência necessária ao tratamento adequado desta situação. Em termos de, não só no diagnóstico precoce, mas também nos cuidados de um doente que já tem a demência e que às vezes também precisam de exames complementares e de acesso aos cuidados de saúde, né, com muita frequência até, também houve um impacto importante, não é? Portanto, os doentes tiveram muito menos acessibilidade também nesta situação. Sim, sem dúvida. Em situações de descompensação, aqui é muito complicado pedir coisas simples, quando os doentes descompensam com alguma frequência por razões simples, não é? Uma infecção, uma desidratação, alguma dessas situações é responsável por um agravamento mais súbito dos sintomas e que é necessário um diagnóstico correto para permitir uma intervenção correta. E isso foi muito complicado nesta altura, porque para fazer análise não se faz por telefone, não se faz por videoconferência, portanto é preciso lá ir ou alguém se deslocar à casa do doente, o que também era, o medo tomou conta de toda a gente, portanto mesmo os profissionais de saúde tinham medo deste tipo de intervenções. Se calhar perguntava agora ao enfermeiro Tiago também, no fundo, o que notou o que é que mudou, no fundo, quais foram as dificuldades com que tiveram de lidar, mais na experiência de institucionalização, não é? Nas residências, nomeadamente na residência onde o enfermeiro Tiago se encontra. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Ora bem, eu diria que foi uma fase de desafios, não é? E de facto foi um desafio interessante que apelou um bocadinho à nossa criatividade e todas estas alterações que foram necessárias trouxeram algumas consequências para os doentes e para os familiares também, diria eu, não é? Os doentes estavam habituados a rotinas, estavam habituados à própria socialização entre eles e de um momento para o outro tudo isto foi reduzido e muitas das vezes, em muitos casos, mesmo eliminado. Momentos como fazer as refeições em conjunto, não é? Num espaço comum, fazer atividades em conjunto, deixou de existir e por isso eles notaram diferença. O desafio acaba por ser o tentar comunicar de forma eficaz e de forma a que percebam o porquê, não é? Que às vezes é um desafio grande e estas alterações de comportamento que a doutora Camila falava e que a doutora Joana já falou, são notórias, não é? Por isso, claro que há sempre algo que não conseguimos controlar e que não conseguimos, acima de tudo, superar. Foi mesmo nesta perspectiva de tentar ao máximo, mesmo com os familiares,
como já falámos nas videochamadas, foi descobrirmos e otimizarmos meios que já tínhamos à nossa disposição, mas intensificá-los muito mais. Por isso, videochamadas mais frequentes, isto, doentes que tinham visitas diariamente no período da tarde inteira, passarem a ter pontualmente por semana, não é uma visita, tem um impacto grande e a pessoa e o doente muitas vezes não percebe porque é que o meu familiar não me vem visitar. E depois tudo o resto, para além da parte comportamental, a parte também dos sintomas depressivos, que muitas das vezes nós sentimos e que nós notamos, aquele sentimento de abandono, mas que não é real, que nós sabemos que não é real, mas de facto Claro, a é ausência uma física, dificuldade sim, de compreensão, não é? Por parte claro, a dos ausência doentes. física resulta nisso, de facto, sim. Depois, tudo isto, os nossos doentes, tendencialmente mais idosos, acabam por ter uma diminuição da acuidade auditiva, por isso ouvem pior. E o comunicar de máscara e não ver a nossa face também é um desafio, não é? Por isso, mais uma vez, aqui a comunicação estava limitada e claro que mais uma vez foi um desafio. O tom de voz era abafado, entre aspas, não é? Por isso ficava mais diminuído com a máscara a ser utilizada. E para doentes que já ouvem mal é um desafio acrescido. E o próprio facto de não verem o rosto dos profissionais, que muitos deles já eram rostos conhecidos, mas vendo só metade da face é mais difícil, por isso é menos familiar, não é, para os doentes. Claro, a empatia fica mais comprometida, Sim. não é? Mas diria que de uma forma geral a alteração das rotinas, mesmo estes espaços comuns em que os doentes se cruzavam, conviviam, conversavam e que circulavam mais livremente, não é? Acabou por ter um impacto grande. Sim. Claro, tem de dar um isolamento não só dos familiares, mas que tenta ser colmatado sempre com as chamadas e as videochamadas, mas um isolamento também entre as pessoas que estão na residência e que antigamente conviviam mais. Ótimo. Sim. Em relação à doutora Filomena, ia-lhe pedir, se calhar, para me explicar um bocadinho também quais foram as dificuldades que sentiu nas consultas em si, não só no acesso às consultas, como funcionaram as videoconsultas, se correram bem, estão a correr bem? Boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Muitos dos desafios, de facto, foram como o enfermeiro Tiago tem levantado. Uma primeira fase, começar por recordar que isto foi uma coisa de instalação muito rápida, não é? Portanto, numa semana nós percebemos que algo estava a acontecer e na semana a seguir tivemos de tomar medidas. E muito à imagem do que tínhamos visto noutros países e numa atitude de prevenção, antecipámos e, portanto, tivemos que fazer ali até um cessar abrupto das consultas, não é? Antes de podermos depois tomar medidas para poder retomar. E isto também foi um dos desafios, ou seja, havia acompanhamentos que estavam em curso e que tiveram que ser interrompidos até podermos ter as condições para poder retomar por teleconsulta e outras situações que surgiram de necessidades posteriores decorrentes dos desafios da pandemia. Agora, a verdade é que o início foi mesmo um bocadinho desafiante para todos nós, inclusive técnicos de saúde, não é? Porque de facto tivemos que interromper o que tínhamos de acompanhamento e sentir até lidar com as nossas próprias dificuldades emocionais que abandonaríamos as pessoas, não é? Tentar perceber por telefones, por chamadas telefónicas, que não seriam bem umas consultas, mas só saber como é que as pessoas estavam, como é que estavam a gerir, até podermos normalizar o funcionamento por teleconsulta, que depois de facto eu acho que correu muito bem. Mas que levou o seu tempo, não é? Levou o seu tempo. Tivemos-nos e tivemos. Tal e qual, tal e qual. E o tempo depois para nós próprios nos habituarmos a funcionar de forma diferente, claro. E para depois poder explicar às pessoas e oferecer um serviço diferente. As pessoas de alguma idade, às vezes, até nós tivemos, nós eram tecnologias diferentes, não são tão habituadas e, portanto, também tivemos que lidar com este desafio e ao pedir aos cuidadores que ajudassem a que as pessoas pudessem ter acesso a estes novos métodos. E houve pessoas que, pelas dificuldades de audição, pelas dificuldades tecnológicas, portanto, houve mesmo consultas que se perderam. Eu acho que com o tempo temos vindo a ter um funcionamento cada vez mais normal e que se implementou como uma medida alternativa de grande ajuda e de grande potencial, inclusive de futuro. Quando tivermos que ter algumas medidas mais de prevenção, ou até para pessoas que possam estar mais distantes, ou para acompanhamentos que se possam manter, que sejam iniciados, para as pessoas tenham que se ausentar por algum motivo. Portanto, eu acho que acabamos por lucrar com isto, não é? De ganhar como ferramentas. Aprender, sim. Agora, de facto, o início foi complexo.
Obrigada, doutora Filomena. E a perguntar também agora à doutora Rosário, em termos da Associação de Alzheimer, realmente a Associação de Alzheimer nós sabemos que tem um papel importantíssimo para os doentes e para a família em termos de divulgação de informação, em termos de formação, educação à doença e de apoio. E queria realmente perguntar também se notaram algumas dificuldades, limitações nesta fase, que certamente devem ter também sentido, e realmente como é que se reinventaram. Doutora Joana, muito obrigada pelo convite e também agora pela pergunta. A expressão é mesmo essa, tivemos que nos reinventar. Os desafios foram muitos porque nós atuamos em diversas frentes. Temos um lar, vários centros de dia, intervenção com as pessoas com demência e com os cuidadores. E então o primeiro desafio e aquele que nos assustou mais foi o de manter em funcionamento, em condições de segurança e inspirando segurança às pessoas com demência que vivem na Casa do Alecrim, continuar a trabalhar em segurança e sem deixar transparecer para os nossos utentes de que algo se estava a passar de muito diferente e que era preciso tomar muitas cautelas. Conhecemos as características destas pessoas e como é difícil perceberem porque é que as pessoas aparecem com uma indumentária diferente, porque é que tem que haver mais regras de higiene, porque é que os familiares não visitam com a mesma assiduidade. Enfim, tudo isto foi muito complicado. Felizmente até agora ainda não tivemos nenhum caso, mas estamos sempre com o coração nas mãos à espera de o que é que pode vir a acontecer. Realmente o primeiro impacto e mais forte tive a ver o que é que nós vamos fazer no lar, na Casa do Alecrim. Depois, relativamente aos centros de dia, como sabem, a sua atividade ficou suspensa e aí o impacto tem sido muito grande. Tem havido grandes perdas a nível cognitivo e também a nível da mobilidade. Os familiares relatam-nos que as pessoas estão muito piores. E os próprios familiares, cuidadores, também se têm ressentido muitíssimo. Porque uma coisa é receber o familiar em casa ao final do dia, outra coisa é ter que prestar cuidados 24 sobre 24 horas. Isto tornou-se muito, muito complicado. Nós tentámos manter a relação à distância, quer com os cuidadores, quer com as pessoas com demência, e tentámos manter a intervenção, nomeadamente até a musicoterapia nós temos mantido à distância. É obviamente muito melhor que nada, mas fica muito aquém daquilo que as pessoas precisam. Readaptámos, portanto tínhamos as sessões do Café Memória, passámos a ter o Café Memória Fica em Casa, ou seja, a possibilidade, agora estas novas tecnologias permitem isso e tem sido um grande incentivo para os cuidadores se manterem atentos ao trabalho que nós vamos desenvolvendo e poderem participar nas atividades do Café Memória. E queria deixar aqui assim uma nota quanto à principal queixa que nos chegou e que tem a ver com situações de urgência, né? Porque as pessoas com doença crónica também às vezes têm situações de urgência que têm que ser resolvidas e a impossibilidade de os cuidadores poderem acompanhar as pessoas com demência. Apesar dos cuidadores alertarem, atenção, o meu familiar tem demência, não consegue explicar o que é que se passa com ele, sente-se completamente desorientado no tempo e no espaço e é imprescindível a minha presença. Pronto. Invocando razões de segurança, obviamente que nós compreendemos, aconteceram muitas situações muito complicadas, algumas mesmo drásticas, em que a pessoa com demência acabou por sair do hospital sem ninguém dar por isso e até, pelo menos num caso, com um desfecho fatal. Mas para além destas situações mais dramáticas, perde-se muito quando nós não podemos receber a informação do cuidador. E aqui nós sentimos ainda uma grande falta de sensibilidade por parte dos profissionais de saúde que trabalham nestas unidades de
urgência, e o que aconteceu em muitas das situações que nos foi relatada é que não foi possível manter um contacto com o familiar e assim a informação não passou e obviamente que a resposta não foi satisfatória. Sem dúvida, esse é um ponto muito importante que por acaso não me estava a recordar de frisar e é importantíssima a comunicação, não só no serviço de urgência, como também no internamento, não é? Nos hospitais, que às vezes falha muito essa comunicação com os familiares, porque são doentes que não têm telemóvel, portanto não podem contactar com a família e de facto essa comunicação é importantíssima e fica aqui realmente esse alerta para haver uma melhoria, uma vez que sabemos que a pandemia agora no inverno poderá realmente, vai continuar certamente a estar presente connosco e vamos ter de conviver com ela. E em relação ao que referiu também sobre o impacto na saúde dos doentes, na saúde mental, não é, dos doentes com demência e dos cuidadores, pedia também aqui à doutora Camila para nos falar um bocadinho sobre realmente o impacto no doente. Nós sabemos e já existem vários artigos a descrever isso, do agravamento não só cognitivo, mas também a nível de outros aspectos neuropsiquiátricos e que gostava que a doutora Camila comentasse. Claro que sim, essa foi uma alteração muito significativa que a pandemia nos trouxe. Portanto, nós estamos na consulta frequentemente a batalhar para que o doente tenha estimulação cognitiva, que sejam implementadas rotinas no dia a dia que são profundamente orientadoras para o doente e não só promovem a estimulação cognitiva e social, como também diminuem as alterações comportamentais associadas à demência, e de um dia para o outro foi tudo retirado, tudo alterado. Portanto, todas as atividades de lazer, piscinas, ginásios, os centros de dia, como a doutora Rosário disse, e bem, foi tudo encerrado e de repente os doentes perderam a sua rotina, perderam as suas referências e a sua orientação global na semana, que é muito importante para o funcionamento, associando-se ao que já foi referido ao maior isolamento, portanto muitas vezes dos familiares nem visitarem os doentes pelo risco de levarem alguma doença e um risco de contaminarem o seu familiar, que é mais frágil e tem mais risco de complicações. E tudo isto tem levado, e os estudos têm mostrado, a um maior declínio, um declínio mais acelerado em termos cognitivos e funcionais das pessoas com demência. Além da própria pessoa, nos familiares, portanto, aqueles familiares que convivem e que estavam a prestar cuidados, tinham sempre algum tipo de apoio, ou as horas passadas no centro-dia, ou as horas prestadas por cuidados domiciliários. Isso também terminou e ficou tudo sobre aquele familiar que também começou a ter complicações e daí foi por várias vezes contactei a doutora Filomena exatamente com desafios desses, começar consultas de novo nesta fase, porque os familiares estavam claramente a precisar de ajuda, com grande dificuldade em lidar com estas alterações, sim, sem dúvida. E depois aqui relembrar também que o impacto que era a ansiedade, o stress, a depressão no cuidador também acaba por ter um efeito direto no doente, não é? Portanto também é importantíssimo não só tratar o doente, como também tratar, no fundo, o familiar e o cuidador direto. E em relação à institucionalização, enfermeiro Tiago, pedia aqui só para nos descrever um bocadinho também das alterações comportamentais, já falámos um pouco, mas por exemplo, estávamos a comentar que mesmo os doentes que chegam até à instituição vêm com mais alterações comportamentais, não é, do que antes, e depois na própria instituição, estando mais isolados e com perda de rotinas, também pode levar realmente a mais ansiedade e agitação. Sim, é um pouco o que referia a doutora Camila. Em contexto de internamento, também notamos com estas alterações de rotina, basicamente uma progressão mais acelerada da doença. Algo que nós se calhar expectávamos que ocorresse ao longo de meses, ocorreu de uma forma mais abrupta, não é? E isto tem a ver exatamente com isso, não é? Com um maior isolamento, com eventualmente alguma redução do estímulo.
seja por parte de familiares, seja pela limitação, como já falámos, entre doentes e mesmo com profissionais, não é? E mesmo aquilo que a doutora Joana dizia, que é mesmo os doentes novos que chegam, nós recebemos muito mais pedidos agora para ir dar apoio ao domicílio, pedidos de doentes com alterações de comportamento mais acentuadas, que são típicas nestas doenças, não é? E de facto recebemos mais esses pedidos de ajuda para tentar estabilizar alterações que aconteciam pontualmente, não é? E que agora com alguma frequência maior estão a acontecer. É de facto esse desafio, não é, que nós temos estado a falar, foi algo que foi muito abrupto, não é? Como a doutora Filomena dizia há pouco, foi de uma semana para a outra, não é? Por isso de um dia para o outro quase nós tivemos que impor medidas, implementar medidas, e mesmo isto para os profissionais, não é? Que houve necessariamente uma adaptação, seja do ponto de vista de regras de desinfecção, seja do ponto de vista de acessibilidade, não é? Nós chegar a um doente, nós temos que garantir que estamos desinfetados, que estamos bem, por isso muitas das vezes o doente está a chamar, mas nós temos uma série de procedimentos até chegar junto do doente, e isto é garantir a segurança dele, e tem que vir em primeiro lugar, não é? Claro. E por isso foi deste impacto, claro que algo que nós temos tentado fazer ao máximo, começar a utilizar cada vez mais os espaços exteriores, por isso isto é ótimo, seja em contexto de internamento, diria eu, como eventualmente em casa, mas aqui tentar ao máximo esse estímulo exterior. Medidas depois, no fundo para tentar minimizar, não é, as alterações de comportamento. É isso, para haver um confinamento mínimo, não é? Por isso para tentarmos ao máximo que haja um ambiente. E diria que, do ponto de vista, esta parte ocupacional que nós, do ponto de vista da instituição, fazemos através de animadores e de outros profissionais, é de facto um desafio à criatividade para tentarmos, anteriormente tínhamos aulas de grupo, atualmente não podemos ter aulas de grupo, não é? Do ponto de vista de segurança. E é um desafio à criatividade para arranjar estratégias de forma individualizada, ou em grupos muito restritos, em espaços amplos, com poucas pessoas, tentar fazer o máximo que se consegue, e isto do ponto de vista de recursos humanos também é uma exigência, não é? Por isso, tanto da criatividade como do ponto de vista de disponibilidade de tempo, não é? Para tentarmos chegar a todos de forma mais homogénea possível e de mais adequada possível. Claro. E a doutora Filomena, também perguntava-lhe alguns conselhos, falámos aqui em alguns conselhos que o enfermeiro Tiago também esteve a dizer, de forma a ultrapassarem realmente as alterações comportamentais que podem surgir mais nesta fase. Que conselhos é que habitualmente dá aos cuidadores, não é? Que se vêem agora com doentes que podem ter mais alterações de comportamento por estarem mais confinados, por não perceberem tão bem o que são as medidas de desinfecção, por não receberem tantas visitas, por exemplo, dos netos, que agora começaram a escola? Exatamente, o que se costuma dizer na manutenção das rotinas foi tudo o que foi quebrado agora, não é? Portanto, tudo novo, tudo quebrado, pessoas diferentes ou com aparência diferente, e de facto isto foi muito desorganizador. E o que nós começamos por dizer é precisamente para tentar explicar, porque as pessoas, os doentes também são todos diferentes e estão em fases diferentes, para tentar explicar a informação adequada a cada doente, de uma forma pausada, tranquila e dando tempo a que a pessoa processe e esclarecendo as dúvidas, tentando, por exemplo, pôr informações gráficas em casa que ajudem a pessoa a cumprir as medidas de segurança, e depois tentar manter as rotinas possíveis nos horários, imagino, das refeições, de sono, tentar manter uma dieta saudável, manter o exercício físico possível também, para que a pessoa não fique, gaste energia necessária, não fique mais agitada à noite. E em termos dos cuidadores, de facto a sobrecarga foi bastante, porque, como a doutora Camila disse, a doutora Rosário, as pessoas deixaram de ter o apoio domiciliário e deixaram de... muitas dessas pessoas ficaram em casa e os cuidadores também não tiveram benefícios legais, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas corrijam-me se estiver errada, para poder ficar a tomar conta dos seus familiares, e portanto foi de facto uma sobrecarga, as pessoas mantiveram-se ativas profissionalmente e com os seus familiares em casa e às vezes até sozinhos e angustiados por os deixar sozinhos. E portanto para os cuidadores é importante que consigam ter a informação necessária, para trocar a informação necessária das associações, dos links, dos apoios que possam ter, quer das câmaras, das juntas de freguesia, em termos de cuidados que possam ser prestados, de
mesmo às vezes há pessoas que tinham cuidadores que iam informalmente lá à casa ajudar e também acabaram por dispensar pelo medo de contágio, de perceber que medidas de segurança podem ser implementadas e que apoios possam ter, de forma a que possam de facto descansar. E mesmo estando em casa com o doente, arranjar formas de, nas pausas, quando o doente está ocupado em alguma atividade ou quando está a fazer uma cesta, o cuidador arranjar momentos para si, para telefonar a pessoas que lhe sejam próximas, familiares, amigos, para poder partilhar aquilo que está a sentir, porque o cuidador é que, tal como as outras pessoas todas, para além da sobrecarga, teve medos e ansiedades em relação à pandemia, portanto poder, como qualquer outra pessoa, expressar os seus medos e as suas dúvidas e poder ter o seu apoio emocional e também ter momentos de lazer, e possa ler um livro, possa ouvir a sua música preferida, e depois também ter atividades possível de relaxamento para ele próprio, que ajudem aqui um bocadinho a diminuir a carga, sim, exatamente. Claro, claro, claro. Doutora Rosário, perguntava. Desculpa, que estava sem som. Eu pensava que o problema era meu, que não estava sem som. E ele Sim. perguntar também realmente, para comentar aqui um bocadinho estas dificuldades que as pessoas têm sentido por estar em casa, não é? Às vezes muitas delas tiveram se calhar que deixar de trabalhar para poder estar a cuidar do familiar com doença de Alzheimer e outras demências, e também aproveitar para lhe perguntar e para nos explicar um bocadinho, que normalmente é sempre uma pergunta que nos fazem na consulta, realmente esta situação do estatuto do cuidador informal e do regime do maior acompanhado, que traz sempre dúvidas. Bem, para responder a tudo precisava estar aqui assim há algum tempo, vou tentar uma ser mais telegráfica, mais telegráfica possível. Efetivamente não existiram praticamente apoios para os cuidadores que tiveram que assumir a tarefa de cuidar e de articular com os outros aspectos da sua vida. O Estatuto do Cuidador Informal, assim muito rapidamente, no fundo, consagra um conjunto de direitos e deveres, quer para o cuidador, quer para a pessoa cuidada. Foi criada uma grande expectativa relativamente a este estatuto. Na verdade, tem as suas vantagens, as pessoas focam-se muito no aspecto do subsídio a que o cuidador informal principal pode ter direito. Eu penso que este subsídio poderá ser auferido por um número relativamente reduzido de pessoas, porque depende da condição de recursos, mas há outras vantagens do Estatuto do Cuidador Informal para as quais é preciso estar atento. Desde logo, o reconhecimento do papel do cuidador informal, o acesso à informação, a possibilidade de participar na gestão do cuidado, o alívio ao cuidador, enfim, o apelo que eu faço é que as pessoas não se foquem apenas no subsídio e não desistam de requerer o reconhecimento desse estatuto, porque existem outros aspectos que também são muito importantes, como aqueles que eu referi agora. Agora, o Estatuto do Cuidador Informal também está relacionado com o Estatuto do Maior Acompanhado, porque a relação de cuidado tem que ser uma relação consentida. O que é que isto significa? Que se a pessoa, como acontece muitas vezes que a pessoa com demência não está em condições de consentir na prestação de cuidados, vai ter que ser o seu acompanhante. E na esmagadora maioria das situações, ainda hoje, temos muitas pessoas com capacidade diminuída a quem ainda não foi nomeado nenhum acompanhante. O Estatuto do Cuidador Informal permite que o candidato a ver reconhecido o seu estatuto como cuidador informal, possa iniciar o processo, possa fazer o requerimento junto da Segurança Social, desde que faça prova de que deu início ao Estatuto do Maior Acompanhado. Ou seja, requerer este estatuto, para além de ser um dever, um direito da pessoa com capacidade diminuída, é algo que convém em termos pragmáticos fazer, porque cada vez vamos encontrar mais obstáculos que só conseguimos vencer a partir do momento em que é atribuído um acompanhante à pessoa com capacidade diminuída. E assim, em traços muito rápidos, este Estatuto do Maior Acompanhado vem substituir, mas muito mais do que isso, mas vem substituir os regimes da interdição e da inabilitação,
é um regime muito mais promotor dos direitos das pessoas e que permite ir ao encontro de algo que já foi focado aqui assim, a questão do diagnóstico precoce e da possibilidade que nós temos de planear o nosso futuro. Hoje em dia, não só através do Estatuto do Maior Acompanhado, mas através de outras ferramentas jurídicas, é possível nós tomarmos hoje decisões para valerem amanhã. Nomeadamente, podemos escolher por quem queremos ser acompanhados no caso de virmos a ficar numa situação em que precisemos de ajuda ou que alguém nos represente para tomar as nossas decisões. Podemos antecipadamente tomar decisões quanto à nossa saúde, através das diretivas antecipadas de vontade. E assim, em termos muito gerais, é o que eu posso dizer, claro, estando completamente disponível. Tem sempre benefícios, para... não é? Tem sim, sempre claro que sim. benefícios Claro para o sim. doente e é realmente um direito que eles têm. E diga-me uma coisa, em termos de, tem notado que algumas dificuldades realmente na aquisição destes estatutos atualmente? Certamente Sim. que há atrasos, não é? Portanto, tem havido atrasos. Sim, relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, a sua implementação atrasou-se imenso. Agora é que começam a ser dados os primeiros passos a nível da implementação. E ainda está tudo muito incipiente. Relativamente ao Maior Acompanhado, eu devo dizer que, pela experiência que tenho dos processos que acompanho, houve uma enorme preocupação de lhes dar andamento mesmo em tempo de pandemia. Foram feitas diligências tanto pelo juiz, que tem obrigatoriamente que ter uma conversa direta com a pessoa, ou pelo menos ver a pessoa com capacidade diminuída. Isso aconteceu muitas vezes à distância e as próprias avaliações pelos peritos médicos foram sendo feitas à distância. Não será a mesma coisa, mas pelo menos houve um esforço grande de normalização destes processos que são urgentes, hoje em dia são considerados urgentes, andarem para a frente. Claro, claro. Obrigada, doutora Rosário, pelos esclarecimentos. E agora, se calhar, falarmos só um bocadinho sobre tratamento e depois, se calhar, começávamos a responder às perguntas que nos têm surgido e a outras que queiram ver respondidas. E a perguntar à doutora Camila, de facto, nós sabemos que a prevenção é muito importante nesta área, cada vez nós tentamos focar mais na prevenção, nas medidas preventivas para a demência. Em termos assim gerais, assim, mensagens-chave de prevenção para o defeito cognitivo e depois também algumas mensagens-chave assim, em termos de tratamento. Depois também pedirei ao enfermeiro Tiago e à doutora Filomena. Relativamente à prevenção das doenças degenerativas, sendo a doença de Alzheimer de facto a mais comum, aquilo que nós temos vindo a perceber é que a promoção da saúde cardiovascular é uma das medidas fulcrais na diminuição da incidência desta doença nos anos mais tardios. Portanto, o controle dos fatores de risco existentes, como a prevenção ou então tratamento adequado da hipertensão, se existir, da diabetes mellitus, por exemplo, a prevenção da obesidade, a prática regular de exercício físico, uma alimentação adequada, o tratamento da hipercolesterolemia também, são tudo medidas que parecem diminuir o risco de se vir a sofrer doença de Alzheimer no futuro. Não diminuir alguns aspectos que os doentes ouvem em quase todas as especialidades, todos os médicos aconselham algum tipo de exercício físico e isso acaba por ser tão rotineiro que as pessoas desvalorizam, mas o exercício físico tem-se vindo a revelar uma das armas mais poderosas na prevenção das doenças e inclusivamente das doenças degenerativas do sistema nervoso central. Para a doença de Alzheimer é uma das medidas que parece promover com mais força a prevenção da ocorrência desta doença no futuro. Além de outras medidas como
manter-se ativo, ter uma profissão ou uma ocupação é muito importante, isto em termos de estimulação cognitiva e social. Portanto, manter interação social e prevenir o isolamento é uma medida importantíssima. Se existir diminuição da acuidade auditiva, também deve ser tratada. Muita atenção, que é tão frequente vermos pessoas relativamente novas começam a ter dificuldades auditivas e vão deixando passar. Tem que se identificar e tratar, se possível, porque isso é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de demência no futuro. E há um ponto importante que infelizmente nem todas as perturbações auditivas conseguem ser corrigidas, mas é importante procurar um especialista, não é, na área para ter essa opinião sempre. E enfermeiro Tiago, portanto, assim, medidas de tratamento que sejam implementadas, já falámos um bocadinho também, portanto, a terapia ocupacional, não é, das atividades que são instituídas, o exercício físico, não sei se há mais alguma mensagem. Talvez do ponto de vista de rotinas, que também já falámos anteriormente, é importantíssimo para estes doentes, do ponto de vista não farmacológico, definir rotinas, não é? Por isso, o pequeno almoço ser quase sempre à mesma hora, o almoço sempre à mesma hora, e como dizia a doutora Camila, nestes intervalos haver uma ocupação, por isso haver esta rotina, seja com uma caminhada, seja com ir a um ateliê de pintura, seja com algo laboral, por isso de facto a ocupação é importante e esta definição de rotina. Mais importante ainda, a rotina e os hábitos de sono de qualidade, por isso sabemos que depois tem um impacto grande. Acho que igualmente importante é a formação dos cuidadores, não é? E acima de tudo de quem acompanha continuamente os familiares, os cuidadores não formais, acima de tudo, estarem muito atentos e muito alerta, porque saber o que é que vai acontecer a seguir e estarem alerta para reportar aos profissionais de saúde, à equipa médica, os sinais e sintomas que possam surgir o mais cedo possível. Nós há pouco comentávamos que aqui a questão da hidratação e é daquelas coisas que nós batalhamos sempre muito e que é desafiante, muitas das vezes por uma recusa, outras vezes por disfagia, que é uma tarefa difícil, mas que de facto uma boa hidratação acaba por minimizar algumas complicações, até do ponto de vista de infecção e do ponto de vista de outras complicações associadas às demências que muitas das vezes temos. E julgo que é um bocadinho isso, exercício físico, já falámos, por isso acaba muito nesta estimulação geral, não só dos profissionais da psicologia, mas acima de tudo numa estimulação contínua e doseada, que às vezes também é importante, estimula mais e às vezes alguma euforia também não é benéfico, mas de facto ser algo doseado o estímulo. Claro. Doutora Filomena, há mais alguma coisa que queira acrescentar nesta parte do tratamento? Há muitas coisas que podíamos falar, não é? É muito isto que o enfermeiro Tiago estava a dizer, não é? A ocupação é essencial, além da questão das rotinas, a ocupação é essencial de acordo com aquilo que é o gosto particular de cada pessoa e que habitualmente já tinha interesse em fazer. Crochê, tricô, pintura, jardinagem, cinema, música, e sim, manter uma estimulação adequada, não excessiva, adequada, cognitiva, quer ocupacional. E adaptada ao estadio da doença também, não é? Depois, uma última mensagem de isto não vai durar sempre, porque eu acho que muitas pessoas às vezes falam disto como se fosse interminável, mensagem um bocadinho aqui de esperança, de facto tivemos que nos reinventar, readaptar, lembrar como é que lidamos com outros períodos difíceis, porque já ali passámos, não estes, mas outros períodos difíceis. A quem é que recorremos, que recursos usamos, no fundo nós temos as respostas, portanto é um bocadinho ir à procura do que é que habitualmente resulta e tentar aplicar esta situação. E é importante procurar ajuda, não é? Portanto, não ter receio de procurar ajuda e procurar informações. Não ter vergonha de procurar ajuda, tendo que admitir que não é uma fragilidade, não é uma fraqueza, admitir que precisamos de ajuda, é também querer ajudar melhor o nosso familiar, porque, como já foi dito, mesmo que o doente tenha dificuldade até na comunicação, na expressão, ele continua a compreender que há algo que se passa e percebe perfeitamente se o cuidador não está bem, então são muito intuitivos. E, portanto, de facto, cuidar de si é cuidar melhor do outro, sem dúvida. Claro. E aqui, se calhar, passar um bocadinho para... Já recebemos algumas perguntas e vamos tentar responder ao máximo que conseguirmos. Temos aqui uma pergunta para a doutora Camila.
que, no fundo, o que perguntam é realmente se existe algum exame ou alguns exames que permitam ver se a pessoa tem um potencial para ter doença de Alzheimer. Pelo que eu percebo da pergunta, não é o ter doença de Alzheimer, no fundo, estar doente e ter doença de Alzheimer, é se tem probabilidade de vir a ter doença de Alzheimer. Não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Existem alguns marcadores que nós conhecemos e que sabemos que, quando presentes, aumentam o risco de vir a ter a doença de Alzheimer no futuro. A principal questão é se essa informação é viável numa altura pré-sintomática, numa altura em que nós não temos tratamentos a oferecer. A prevenção, como nós já falamos, são medidas genéricas e que se devem aplicar a todos, independentemente desses riscos existirem ou não. De facto, existem marcadores genéticos, até em exames complementares de diagnóstico que temos que fazer e que nós sabemos que essas alterações de facto começam vários anos antes de começarem os sintomas da demência. A questão é que eticamente não é correto estar a fazer quando as pessoas são assintomáticas e não temos nenhum tratamento específico para oferecer. Esses exames serão muito úteis quando nós tivermos de facto um tratamento muito eficaz e que altere a progressão da doença, que modifique a expressão da doença. E aí sim valerá a pena usar esses testes em fases pré-sintomáticas. Neste momento não é prática comum se fazer esses testes de forma tão antecipada. Não? Claro. E em relação também ainda, Camila, em relação aos doentes com Parkinson, que é também uma doença degenerativa muito comum, se eles têm mais hipótese de apanhar Alzheimer. Daqui também sabemos que existe a demência da doença de Parkinson, portanto, exatamente, pode haver se calhar esta confusão com a demência de doença de Parkinson. Pronto, é isso mesmo. A doença de Alzheimer é uma doença muito frequente e o que nós sabemos é que de facto ela coexiste com muitas outras doenças, nomeadamente degenerativas do sistema nervoso central. Nos doentes que têm doença de Parkinson, de facto a demência pode começar, é um dos sintomas da doença de Parkinson que pode aparecer no decurso da doença. E aí poderá, se tiver características mais atípicas, oferecer dúvidas no diagnóstico diferencial, não é? Mas à partida, o aparecimento de alterações cognitivas no decurso de uma doença de Parkinson, a primeira hipótese de diagnóstico será a demência da doença de Parkinson e não uma doença de Alzheimer. Outra pergunta é em relação à atrofia multissistémica, se de facto também há uma coexistência com Alzheimer, portanto sabemos que... Não, tal como disse, a doença de Alzheimer é suficientemente frequente para isso. A atrofia de sistemas múltiplos é uma doença rara, é verdade, mas a doença de Alzheimer pode aparecer em qualquer pessoa e infelizmente não é seletiva e pode afetar também esses doentes. E os próprios doentes com atrofia multissistémica também têm alterações cognitivas, não é? Exatamente. Portanto, acaba por haver também sempre um quadro cognitivo associado. Outra pergunta que temos é, realmente, se a doença de Alzheimer é uma doença com predisposição hereditária, predisposição genética? Sim, a resposta, sim, é uma doença que temos por assim, existem duas formas principais, uma forma que nós chamamos de familiar e outra forma que nós consideramos esporádica. O que é que isto significa? Na doença de Alzheimer familiar existe um gene que, quando presente, invariavelmente vai causar doença e normalmente esse gene é herdado pelos descendentes, ou seja, tem um risco de herdar esse gene de cerca de 50%. E se o herdarem, é verdade que mais cedo ou mais tarde irão desenvolver os sintomas da doença. Felizmente, essa forma de doença de Alzheimer familiar é muito, muito rara. A maior parte dos nossos doentes são situações de doença de Alzheimer esporádica e nessa, apesar de existir um componente genético, não é com este grau de expressão. Portanto, nós sabemos que as pessoas
que têm familiares com doença de Alzheimer esporádica têm também um maior risco de vir a ter essa doença no futuro, mas não significa que a terão. Esse maior risco é apenas por oposição àqueles que não têm ninguém na família com doença de Alzheimer. Okay. Obrigada pela resposta. Doutora Filomena, ia-lhe perguntar também, em termos de depressão e demência, realmente sabemos que numa fase inicial, e não só ao longo da doença pode haver um quadro depressivo, mas na fase inicial às vezes causa-nos muita dificuldade em perceber se trata mesmo de um defeito cognitivo ou só de um quadro depressivo. Há a questão do diagnóstico diferencial e há a questão do impacto dos sintomas da demência, do impacto emocional. A questão, em termos de diagnóstico diferencial, de facto, principalmente a nível amnésico, às vezes as coisas podem ser um bocadinho confusas, daí até se chamar a depressão pseudodemência. Existem alguns exames, quer em termos de imagem, quer em termos de testes de Mini-Mental, etc., para tentar fazer a diferenciação, e depois a doutora Camila poderá explorar mais se achar indicado. E às vezes também com a evolução, não é? Com o tratamento, o acompanhamento, muitas vezes é que também vamos percebendo. Muitas vezes é um bocadinho por defeito, ou seja, chega como depressão e depois mais tarde é que percebemos pela história familiar ou por a evolução e de outros sintomas que entretanto vão surgindo, que de facto, mais do que o impacto emocional de outra situação qualquer ou da doença tem a ver com um início insidioso de um quadro demencial. Claro, claro. Pode de facto haver essa concomitância, não é? Portanto, o início de um quadro de demência, de doença de Alzheimer, poder se manifestar com um quadro depressivo e às vezes é muito difícil de fazer a distinção. Muitas vezes só com o tempo é que conseguimos perceber. Exatamente. Depois há outra situação, já há de facto um diagnóstico de demência e é o impacto emocional da demência em si que leva ao desenvolvimento de um quadro depressivo pela perda principalmente na fase inicial, não é? Pela consciência da perda de capacidades, pela consciência das limitações, não ser capaz de fazer aquilo que habitualmente fazia, pela consciência da perda de memória, de capacidade de expressão, comunicação, etc. Claro. Quadro depressivo reativo, digamos assim, na adaptação ao diagnóstico à doença. Exatamente. Ótimo. Enfermeiro Tiago, outra pergunta também que temos é de facto as manifestações das infecções nos doentes com demência, que às vezes não são as mais típicas, e seja o Covid ou não Covid, não é? Portanto, qualquer infecção pode realmente manifestar-se de forma atípica num doente com demência. Sim, tem, no fundo, essa experiência na residência é muito notório isso, não é? Sim, muitas das alterações de comportamento que nós falamos, por base às vezes têm algumas infecções urinárias bastante frequentes, mas também às vezes do ponto de vista respiratório, até pela, às vezes, sonolência associada à disfagia, que depois acabam por resultar em microaspirações e que podem fazer essas infecções respiratórias, de facto. Nós estamos habituados a pessoa manifestar-se, dizer que não se sente bem, e de facto nas pessoas com demência, essa comunicação e essa iniciativa para dizer que dói algo às vezes pode ser mais dificultada e acabam por ser estes sintomas mais generalizados, sonolência, agitação psicomotora, insónia, mesmo até às vezes os gemidos e a facies de dor, que nós conseguimos avaliar mesmo assim a dor e o desconforto que as pessoas possam ter, pessoas com demência. Por isso é possível, através desses dados, nós suspeitarmos de uma infecção. Pois claro, através da parte sinais de alerta, não é? Das análises, sim, mas de facto muitas das vezes esta inquietude e as alterações de comportamento, diria que tanto a sonolência como a agitação psicomotora acabam por ser os mais marcantes e que muitas das vezes estão associados a infecções. Sim. Okay. Mas aqui outra pergunta, e depois vou passar também a palavra à doutora Rosário, uma pergunta ainda para a doutora Camila, que é se a doença de Alzheimer, normalmente o início é abrupto, ou se o início é mais gradual, o início da doença, das manifestações clínicas da doença. A doença de Alzheimer caracteriza-se por um início insidioso, gradual. Um início abrupto de sintomas obriga a pensar noutras causas que não a doença de Alzheimer.
Às vezes o que pode, ou seja, não exclui todo se tratar de doença de Alzheimer, às vezes o que pode acontecer é haverem sintomas que são mais discretos, a pessoa tem até uma capacidade, uma reserva cognitiva significativa e consegue contornar esses sintomas e ocultá-los de certa forma da família, e por um motivo ou outro tem uma infecção urinária ou alguma intercorrência física que faz despoltar uns sintomas de forma mais marcada, e para a família parece que houve ali um início súbito dos sintomas, quando na verdade não foi. Mas tirando estes casos mais excepcionais, quando há sintomas abruptos, temos que pensar noutras causas que não a doença de Alzheimer. Tipicamente a doença de Alzheimer, as queixas são insidiosas e graduais, começam com esquecimentos do dia a dia, dificuldade em reter novas informações, em dar recados, e progressivamente vão tendo maior impacto e sendo mais notórias para a família, mas de forma lenta e progressiva. Ok, muito obrigada. E, doutora Rosário, ia-lhe perguntar também, tendo em conta todo o trabalho que tem sido desenvolvido na Associação Alzheimer e que a doutora Rosário tem ajudado bastante, o que é que ainda podemos fazer, o que é que ainda há a fazer para estes doentes, para estas famílias, para os cuidadores? Ainda há muito a fazer. Eu acho que era muito importante que conseguíssemos, e isto é uma luta de há muitos anos, o reconhecimento das demências como uma prioridade nacional, como uma prioridade de saúde pública. Porque neste momento estima-se que existem em Portugal cerca de 205 mil pessoas com demência, e as projeções para 2050 falam-nos de 3,8% da população com esta doença. Os números deviam ser suficientes para assustar os nossos decisores políticos. Exato, sim, os números falam por si, não é? Uhum. Eu queria agradecer muito a todos. Eu vou só responder aqui muito rapidamente a uma última pergunta que nos chegou, que tem a ver com a sonolência e a disfagia, se deve à medicação ou se deve ao Alzheimer. Portanto, sem dúvida que há medicamentos que podem provocar sonolência e, consequentemente, também disfagia e o risco das aspirações, como o enfermeiro Tiago explicou, mas o evoluir da doença de Alzheimer, num estadio já avançado, também pode realmente conduzir à disfagia e à necessidade de outras formas de alimentação. Queria agradecer a todos, aos nossos convidados, doutora Filomena, doutora Rosário, doutora Camila e enfermeiro Tiago. Foi uma ótima conversa, a hora passou num instante, havia muito mais para conversarmos. E queria muito agradecer também a todas as pessoas que participaram, que fizeram perguntas e que tiveram a ouvir. E esperemos que tenha sido uma informação útil, principalmente para estes tempos que são tempos difíceis e que nos temos realmente de adaptar a eles. E aproveitem, portanto, informem-se, peçam ajuda, não tenham receio realmente de pedir ajuda e de comunicar com os profissionais de saúde, que só queremos realmente que todos os doentes e que todas as famílias e cuidadores tenham o máximo de qualidade de vida e consigam realmente lidar da melhor forma possível e conviver com estas doenças e limitações. E assim encerramos então esta hora. Obrigadíssima a todos.